dia. Nós continuamos com mais uma série dos cultos online da Igreja Cristianismo Decidido Mercês, dando continuidade aos eventos em função dessa crise, dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Continuamos insistindo para que todos fiquem o máximo possível em casa e colaborem com as autoridades para que eles possam tratar com a qualidade necessária para que se evite um número exagerado de óbitos em função dessa doença. Por isso mesmo nós continuamos fazendo nossos cultos online. Nossas células vão acontecer também online daqui para frente, embora já não nos reunimos desde que foi declarada a quarentena. E mais para frente os cultos acontecerão na igreja, contudo serão transmitidos online também, para que aconteça que aqueles que quiserem correr o risco de vir podem entrar no culto, mantendo o distanciamento de 2 metros uns dos outros, mas também pode assistir em casa o culto nos domingos pela manhã. Eu gostaria de começar com uma oração. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe essa palavra, que essa palavra realmente faça diferença na vida daqueles que ouvem. Pedimos pelo nosso país, pelo mundo inteiro, Senhor, que essa crise logo seja resolvida. Que esse vírus, essa doença seja expulsa, seja controlada, Senhor, de forma que só exista talvez em laboratório e não venha mais a infectar a humanidade. Nós pedimos a Tua graça, dá-nos força, Pai, para sabermos como reagir diante dessa situação. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar continuidade a uma série de estudos que eu tenho feito de análise de versículo por versículo, baseado em Efésios capítulo 4, em que Paulo fala para andarmos de modo digno da vocação, aqueles que foram chamados, aqueles que são filhos de Deus através de Jesus Cristo. Eles precisam ter uma mudança de vida, e Paulo fala de um velho homem, de uma velha natureza que precisa ser abandonada e de uma nova natureza que precisa ser vestida. Como quem tira uma roupa suja e imunda, então se lava e veste uma roupa limpa para que possa viver de modo digno. Assim, Paulo usa essa ilustração e ele começa então a dar uma série de instruções, e várias entre elas, aquele que furtava, não furte mais, se você vai se irar, não peque, que o sol não se ponha sobre a sua ira. E assim por diante, nós acabamos parando no versículo 28 de Efésios 4, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo, ele, quando fala dessa mudança de atitude, porque tem muita gente que diz, eu passei a evangélico. É a expressão que mais as pessoas usam, passei a evangélico. Na verdade, não é a expressão correta, a expressão devia ser assim: eu me converti a Jesus Cristo. Porque passar a ser evangélico simplesmente trocou de denominação, não necessariamente a pessoa se tornou um filho de Deus. Mas aquele que se tornou um filho de Deus, ele tem que ter uma mudança de atitude. Existe um antes e um depois. Um divisor de águas. O velho homem mandava na vida anterior. Esse velho homem se corrompe. O novo homem, que é gerado através da aliança com Jesus Cristo, esse tem novas atitudes, um novo modo de agir. Certa vez perguntaram ao cristão: o que mudou na sua vida antes e depois? Se você também comete pecados depois que você se tornou cristão? Ele disse assim: antes eu corria atrás do pecado, agora eu fujo do pecado. De vez em quando sou alcançado por ele, mas eu o evito o máximo que posso. E Paulo então dá uma série de instruções sobre essa história de novo homem, velho homem. E é interessante que as orientações de Paulo nesse capítulo elas são restritivas, são negativas, seguidas sempre de um não. Por exemplo,
deixando a mentira, no verso 25. Se deixar pode também ser entendido como não mais mentir. Então é negativo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. De novo, uma restrição. Não furte mais, aquele que trabalhava, no verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então, de novo, agora você deixa uma coisa. E o verso 29, não saia da vossa boca palavra torpe. Esse verso 29 que nós vamos trabalhar mais intensamente, mas você observa uma sequência de nãos. Todas essas coisas correspondem ao despir-se do velho homem, da velha natureza. Existe um filme muito famoso, Dr. Jekyll e Hyde, é um clássico antigo, que fala de um médico bonzinho, que é o Dr. Jekyll, que quando ele toma um negócio lá, uma poção, uma fórmula química, ele se transforma num monstro assassino. Então, esse filme, na verdade, é uma ilustração da antagonia que existe dentro do homem. Ao mesmo tempo ele é bandido e ao mesmo tempo ele é mocinho. Ele nunca é as duas coisas separadamente, especialmente um cristão. Às vezes manifesta-se a velha natureza, às vezes manifesta-se o novo homem. O novo homem é bonzinho, é justo, é verdadeiro. O velho homem, ele é mau, perverso e perigoso. Já notou uma coisa, que para fazer coisa errada você não precisa fazer força? Pensa um pouquinho. Quando você descuida, já sai alguma coisa errada. Sai um palavrão, sai uma palavra agressiva, às vezes sai um olhar impuro, sai uma malícia, ou sai talvez até uma transgressão no trânsito. Basta você se descuidar. Para fazer a coisa errada, isso já está embutido em nós. Basta baixar a guarda. E estas coisas brotam naturalmente em nós. Mentira, ira pecaminosa, roubo, palavras sujas. Assim como uma roupa suja não sai do corpo por si só. Há pouco eu estava com uma roupa de trabalhar com madeira, estava empoeirado dos pés à cabeça. Eu não poderia esperar que a roupa e o pó saísse por si só. Foi uma decisão de fazer alguma coisa a respeito, trocar de roupa, para então me tornar apresentável. Assim também, a nossa velha natureza não nos abandonará. Se não houver esforço consciente, escolha renovada de restringir, reprimir as manifestações da carne. Tem uma música que eu uso muito como comparação. Há uma mentalidade no mundo que diz assim, não se reprima. Isso é baseado por uma música, é exemplificado por uma música de um grupo antigo chamado Menudos, que diz que se reprimir, se restringir, se moderar, se controlar faz mal para a saúde. Você tem que fazer aquilo que der na tua cabeça. Uma grande mentira. Qualquer pessoa que tenha alcançado alguma coisa de valor sabe como é importante ter que dizer não para si mesmo. Qualquer pessoa que tenha conquistado alguma coisa com excelência sabe que não poderia ter alcançado isso sem ter que restringir, reprimir os seus impulsos, direcionar as suas forças para uma coisa que nem sempre a sua alma queria. Porque, por exemplo, não se completa um curso de faculdade sem que você tenha que se obrigar a fazer coisas que o seu coração gostaria de não estar fazendo. Qualquer estudioso bem-sucedido é alguém que aprendeu a permanecer diante dos livros, mesmo quando sua alma grita aos seus ouvidos para fazer qualquer coisa em outro lugar. Só constrói e finaliza uma obra, uma casa, uma pintura ou outro desafio qualquer
alguém que aprendeu a dizer não para as reclamações e sugestões da alma, porque ela detesta passar por todas as etapas de um processo para se atingir um objetivo. Assim, qualquer pessoa que é pai, mãe, educou filhos, sabe que tem que se reprimir. Qualquer pessoa que atingiu algum sucesso nos esportes, sabe que tem que se reprimir. Qualquer pessoa que atingiu algum sucesso acadêmico, sabe que tem que se reprimir. Não há como. Se você não aprender a dizer não para os seus impulsos, você não chega a ter praticamente nada de valor. A negativa de hoje é: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia indica que já existem coisas negativas, coisas podres dentro do coração. Veja só. Quem de vocês nunca teve um pensamento que gostaria que nunca viesse à tona? Quem de vocês nunca pensou alguma coisa da qual depois se arrependeu? Porque a nossa natureza ainda é maligna. E é a graça de Cristo que nos transforma em novos homens. Então, nós temos que conviver com esse monstro, às vezes escondido dentro de nós, que é a nossa velha natureza. E às vezes ela faz brotar em nossos corações pensamentos que nós coraríamos de vergonha se eles fossem expostos. E então, quando Paulo diz não saia, significa que eles estão lá, mas não precisam sair. É como se você prendesse o pensamento numa cela dentro de você, numa cadeia. E ali você colocasse ele até que ele fosse julgado, condenado e aniquilado. Porque é assim que nós temos que fazer com os nossos pensamentos. Trazer cativos, disse Paulo, os pensamentos à obediência de Cristo. Então, quando os pensamentos se descontrolam e começam a agir loucamente, nós temos que prendê-los, nós temos que julgá-los e, se condenáveis, condená-los para que eles não venham a fugir. Quando nós emprestamos a voz aos pensamentos da velha natureza, quando os nossos pensamentos escapam pelos nossos lábios, é como se fosse um assassino que ganhou as ruas. Logo, ele vai fazer uma nova vítima. Torpe. Não saia da vossa boca a palavra torpe. A palavra torpe é a tradução de uma palavra grega que significa podre. A palavra sapron, sapros, da onde vem, para quem estuda biologia, saprófitas, as plantas que se alimentam de coisas em decomposição, significa exatamente isso: apodrecido, gasto, impróprio para consumo. A tradução literal seria: não saia da vossa boca uma palavra podre. É uma palavra que já sai da boca com um cheiro de coisa morta em decomposição. É o assassino que ganha as ruas. O que seriam palavras podres? Palavras podres são aquelas que assassinam a identidade dos outros, assassinam a sua dignidade, a sua missão e o seu propósito. Quando você diminui uma pessoa, quando você faz se sentir sem valor, sem honra, quando você rouba a honra das pessoas com palavras, você está falando palavras podres, com cheiro de morte. São também palavras que assassinam a esperança, dando mais crédito à derrota do que à vitória. Que comunicam a esperança da solução. Em vez de se comunicar a esperança da solução, quantas vezes nós dizemos: isso não tem jeito. Em relação ao Brasil, em relação ao mundo. Eu ouço às vezes pessoas dizendo assim: com essa política nada vai dar certo porque esses homens nunca vão se arrepender, nunca vai melhorar. E assim nós damos mais crédito à derrota do que à vitória. Nós somos filhos da esperança.
Palavras que expressam o desejo de assassinar literalmente outra pessoa. Às vezes a gente está tão irado com alguém que a gente praticamente diz, eu te mato. E a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão já é assassino. Essas são palavras de morte, palavras podres. Mas também existe outra coisa. Existem palavras que ensinam o mal, que despertam curiosidade para coisas imundas das trevas. Essa é uma forma de proferir palavras podres que é muito comum no meio evangélico, no meio cristão. Por quê? Sob o pretexto de analisar o comportamento das pessoas que não têm Deus, que estão longe de Deus, e talvez dizer para nunca descer tão fundo, as pessoas descrevem com detalhes coisas imundas, coisas sujas, abusivas, absurdas de uma sociedade sem Deus. Na verdade, é um prazer maligno em falar sobre essas coisas. E aí, para que não seja assim uma coisa tão escandalosa, como a gente faz? A gente faz na forma de repreensão. Nossa, que coisa horrorosa, mas eu vou contar com detalhes aquilo que está acontecendo, que as pessoas andam fazendo. E aí é um prazer oculto em falar sobre essas coisas. Recentemente eu ouvi de um casal que saiu do submundo das drogas, do crime, alguns detalhes pavorosos sobre coisas que se fazem com pessoas que são vendidas como escravas e são tão horríveis que eu tive que pedir para eles pararem de falar. Eu fiquei uma semana doente só de pensar nessas coisas. Até hoje eu fico mal só de pensar nessas coisas. Não há razão para eu saber detalhes destas coisas, a não ser que eu possa fazer algo para interferir. E às vezes é exatamente aí que nós jogamos um joguinho perverso, porque nós acabamos alimentando um imaginário dentro de nós que pode levar a nós e a outros a curiosidade sobre coisas que, se nós nunca tivéssemos ouvido falar, nunca teriam sido despertadas essas curiosidades que existem, que brotam dentro das pessoas, e algumas pessoas mais frágeis podem ser levadas a praticar exatamente o pecado que foi condenado. Comentar os detalhes do pecado pode despertar nos outros a curiosidade justamente pelo pecado que está sendo condenado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as conversas ao redor da mesa. Às vezes os pais, inconscientes de que estão falando na frente de filhos pequenos, inclusive, começam a comentar coisas com detalhes desnecessários sobre a perversidade humana. E acabam incutindo sem querer na cabeça das crianças uma curiosidade que nunca precisaria ter existido. Por isso Paulo faz uma nova exortação no próximo capítulo, verso 3, Efésios 5, 3, e ele diz assim, deixa eu dar uma lida aqui para vocês. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Às vezes você vê no Facebook algumas filmagens, olha que coisa nojenta, mas aí a pessoa filma a coisa com todos os detalhes, sem se perceber que aquilo está ferindo a consciência dos outros. Não dê ibope para o pecado. Não dê ibope para as coisas sujas do mundo. Não reproduza coisas que geram morte. Existe, inclusive, um novo tema agora que se chama pornografia da morte. Que quando as pessoas, sob pretextos de olha que você tem que tomar cuidado, mostram cenas de pessoas mortas, estraçalhadas, arrebentadas, escondendo mal e mal um prazer mórbido em contemplar essas cenas. Evite fazer essas coisas. O que fazer então? Primeiro,
Entenda que palavras podres podem surgir dentro de você. Pensamentos podres, horríveis. Não se assuste com isso. Porque o que surge na tua cabeça não define quem você é. Agora, aquilo que você acolhe em sua cabeça vai definir o que você é. Então veja uma diferença entre um pensamento que surge e um pensamento que você acolhe. Portanto, ao surgir um pensamento suspeito, prenda-o imediatamente nas celas do seu coração, leve-o a julgamento diante do Espírito da palavra. E se essa palavra, esse pensamento for um pensamento podre, com cheiro de morte, execute-o imediatamente, ou seja, condene-o à aniquilação. Não o faça, né? Mas condene-o e o aniquile, destrua-o e rejeite-o. Você precisa, sim, reprimir o seu pensamento. Não reprimir aquilo que você pensa pode levar você à loucura. Portanto, aquilo que você aprova vai te definir. Mas também existe outra coisa. Aquilo que você deixa escapar pelos teus lábios vai interferir na vida dos outros. Se você transmite palavras de morte, provavelmente há uma grande probabilidade que você vai gerar morte na vida de outros. Pessoas que não precisavam ouvir aquelas coisas. Seja palavras de maldição, seja palavras de curiosidade sobre o pecado. Em Apocalipse fala sobre uma mulher que ensinava aos outros sobre as profundezas de Satanás. Ninguém precisa saber sobre as profundezas de Satanás. Saiba sobre as profundezas do Espírito Santo. Se você, porém, usa teus lábios para proferir graça, essas pessoas vão encontrar graça e uma vida plena. Seja você um instrumento de graça. Seja você um instrumento de libertação, de salvação e cura. Não como os jornais, muitas vezes, que só vivem de miséria, medo e pânico. Seja você um transmissor de graça. Para terminar, existe um versículo da Bíblia que diz assim: vida e morte estão no poder da língua. O que bem a usa, come do seu fruto. Que o fruto que a sua língua produz seja vida e não morte. Deus abençoe. Um excelente domingo. Lembre-se que este domingo é um domingo de intercessão geral pelo país. Estaremos alguns jejuando, mas esteja em um momento de intercessão pessoal pelo país e pelo mundo, para que Deus possa intervir e assim impedir que corruptos e pensamentos imundos venham a tomar conta de nossa nação. Esteja intercedendo, seja qual for a sua cor política, mas que a vontade de Deus seja feita. Deus te abençoe. Um abençoado domingo para você.